Vou estar mostrando aqui como instalar um adaptador da quarta bike do Velo Compact. É esse acessório aqui, ó, a utilização da quarta bicicleta. Ele vai ser fixo aqui, que a gente vai estar mostrando uns passo a passo, porque ele é um pouquinho mais chatinho para estar instalando aqui, então tem que ter um cuidado bem legal para colocar ele corretamente aí. Esse Transbike ele vem com a esfera longa, que utiliza no lugar dessa. Essa aqui é bem mais curta, então aquela lá é bem mais longa. A altura dela é um pouco mais alta, então ela sempre vem dentro da caixa. Então se você comprou o seu Transbike original aí, então certifique de fazer a troca. Ó, seguindo os passos do manual, aqui ó, você vai deixar, já vai colocar esse parafuso, ó. Você só fixa ele na rosca, não faz o aperto total não, só encaixa na rosca. Você já vai deixar, ó, esse parafuso, que é esse aqui. Ele indica aqui, ó, que você primeiro faz o encaixe do parafuso, depois passa essa haste preta, né, que é esse acabamento preto aqui por dentro. Depois você coloca essa porta juntamente com a borboleta. Então você vai deixar ele nesse estilo aqui. Aí agora a gente vai encaixar ele no trilho, essas duas peças. Aqui ó, ele está constando, ó, ele bate a medida certinho que você tem que colocar. Vamos fazer a fixação. Certinho, ó. Vai fazer movimento. Vou deixar na medida. A medida tá dando 35,5. Agora a gente vai colocar essas duas artes. Então ela tem a medida certinha para você colocar, ó. Inclusive tem a exposição, tá? Então você tem acesso, ó, ao pneu aqui, você vai colocar o acesso dos dois lados, tá? Então aqui a gente vai fazer a fixação e colocar na medida que pede. Isso, claro, essa medida ela não é exatamente no ponto que você tem que instalar e é fixo. Ele tem esse parafuso onde você consegue movimentar conforme o tamanho da bicicleta. Então você consegue fazer um jogo aí de movimento, tá? Essa peça, fora essa aqui, essa é fixa, exatamente onde está na medida. Essa aqui você pode fazer movimento, tá? Dos dois lados. Tem essas duas também, que elas vai ficar uma de cada lado, ela vai ficar aqui embaixo. Ela sempre vai ficar na mesma posição dessa. Então se você movimentar essa aqui para cá, ela precisa vir junto, porque esse acessóriozinho ele vai servir para você fazer o encaixe dessa tira. Então assim, não tem muita funcionalidade, mas dependendo da altura do engate, então pode influenciar um pouco de ficar arrastando ou pegando alguma coisa. Então ela vai fazer a fixação por aqui, ó. Ela é bem chatinha de colocar, então você tenta fazer o encaixe certinho no trilho, ó, e você empurra. E aí esse cortezinho que tem aqui, ó, ele vai fixar esse parafuso bem no centro. Aí quando você aperta, ele expande a peça interna para ela não ficar fazendo movimento. E outra coisa importante também, essa peça, toda vez que for fazer o encaixe, ó, ele não vai ficar só isso, então você tem que pegar dois desse que vem no manual
encaixar um de cada lado, bem nesse trilhozinho, que aí ele vai expandir o plástico para ele não, essa peça não cair com facilidade. Vou fazer isso dos dois lados. Ele vem com esse adesivo, ele vem 2 adesivos que seria para você fazer, ó, colar ele aqui, ó. Esse faz isso dos dois lados. Por quê? Porque quando você for sempre encaixar essa peça, você vai encaixar no ponto certinho. Mas, não sei, eu acho bobeira. Então, cada um colar se quiser. Bom, aqui a gente vai encaixar no trilho, ó. Então você tem que se certificar, ó. Tá certinho o parafuso lá dentro. Então a gente colocou no começo, dos dois lados. Aí você precisa deixar ele frouxo, não ter apertado até o final. Assim que os dois tá frouxo. Vai vir aqui, ó. Encaixa os dois primeiro, ó. Tá encaixando os dois. Ó, centralizou. Aí agora vai fazer um aperto. Significa que ele vai começar a apertar ali, ó. Olha lá ele apertando, ó. Tem que se atentar a isso aqui, que ele tem que estar encaixadinho certinho nos dois lados, fazendo mordendo a peça. Vai apertar os dois lados. Vai. Aqui a gente está colocando a quarta bike, né? Geralmente as bikes últimas são sempre as mais leves. A gente achou um ponto. O correto é sempre evitar de deixar triscando na outra. Aqui é só para demonstrar como é que coloca, tá vendo? Mas o banho é ou abaixa o banco ou remove um dos bancos. Você fica com os dois lados está bem encaixado. Aí daquela posição que eu falei, ó, pelo manual explica, tá? Aqui, ó, é só um exemplo, a gente colocou só para exemplificar o encaixe da última bicicleta. Então o correto, ó, é sempre desse, vamos supor que seja desse lado aqui, ó. Aqui ele tá colocando invertido, mas é desse lado aqui, ó. Essa peça que ela tem que ficar bem aqui, ó. Então ela tem que criar uma junção de um pouquinho de grau de puxada. Aí vai fazer isso dos dois lados. Aqui ela não pode ficar por cima, o pneu sempre tem que apoiar na calha. Então essa peça vai ficar um pouquinho aqui, tá certo? E sempre utilizando esse método aqui, ó, as mais pesadas é sempre no começo, tá? Aqui a gente percebe que tá nas últimas, mas não pode utilizar assim, ó. Aqui é exemplificando como se tivesse as duas bicicletas aqui, utilizando somente essa última aí. Continua tendo acesso normal de abertura do porta-malas, você vai clicar, ele vai descer total aí, sem problema algum. Vai clicar no pé, vai destravar. Perceba que esse ele tem um grau de inclinação bem longo. Esse quase encosta no chão. Você consegue abrir o porta-malas tranquilo. É que esse aqui ele tá até com a esfera tá ao contrário, então ele tá bastante mais baixo que o comum, mas geralmente ele vai ficar um pouco mais alto. Ó, uma coisa assim bem importante nesse transbike, o que acontece? Quando você folga esse conjunto, ó, os pessoal às vezes eles folgam os dois lados, aí você puxa ele, aí essa haste inteira inclina. Certo?
Só que quando ele vai utilizar o produto, o que ele faz? Ele só dobra a haste e aperta. Aí ele aperta. Aí às vezes ele não encaixa, porque assim, aqui embaixo, ó, ele tem uma circunferência, ó, que esse cano encaixa lá no fundo, aonde ele cria a robustez de não cair para cá, ó. Então o que segura, de fato, não é nem isso aqui, é mais a junção de fixar no conjunto lá embaixo. Então, toda vez que for fazer a colocação, joga os dois lados e empurra até o final. Como é que você sabe que já está pronto? Pronto para você apertar. Aqui tem a circunferência que o parafuso encaixa certinho quando você for fazer o aperto. Então a gente pega muito cliente na estrada que fala, minha bicicleta tá tombando, mas não é de fato só essa fixação. Tem que encaixar correto isso aqui. Então é algo bem básico, mas só que tem alguns que ainda às vezes tem essa dificuldade. Ele aqui tá rígido, já tá certinho.